Furá por o canto na serra, a mata silenciou. Bem-vindo ao nosso curso Magia Tradicional dos Pajés. Nós vamos falar da pagelança. A pagelança é o xamanismo brasileiro. Então, hoje em dia, a gente vai na livraria, compra um DVD sobre temas esotéricos. É muito comum, quando a gente fala do assunto xamanismo, a gente logo se remete ao xamanismo dos outros, né, que a gente fala. Que é normalmente o xamanismo norte-americano, que é apresentado para o nosso público de uma maneira muito rápida também, né, porque é uma grande variedade de povos e nações lá nos Estados Unidos, mas o nosso xamanismo fica para trás. Quer dizer, a gente tem material do xamanismo dos outros, a maioria do xamanismo norte-americano, alguma coisa do xamanismo tradicional, que os antropólogos gostam de falar, que é o siberiano, o mongol, em português já saiu. E quando a gente vai para uma livraria buscar material dos nossos pajés, dos nossos xamãs, é raro. Vez por outra tem alguma coisa de antropólogo, sociólogo, nós agradecemos isso, mas o que nós queremos seria material dos próprios, dos pajés, dos nossos xamãs. Saiu alguma coisa, que vocês vão ver na nossa bibliografia, mas as editoras não são as das mais conhecidas. Os livros não são tão fáceis de achar. Então esse curso vem preencher, ou tentar preencher essa lacuna, falar um pouquinho da pagelança. O que é a pagelança? Uma maneira rápida da gente falar sobre isso é o xamanismo brasileiro. A prática do xamanismo feito pelos nossos xamãs, que nós chamamos de pajés. Aí também a gente faz uma parênteses bem grande quando a gente está falando aqui de pagelança no nosso curso. A riqueza de cultura que nós temos, que veio do nosso índio, é tremenda. Nossos cara pálido, né, gente branco, vamos dizer assim, não tem a menor ideia. Então são centenas de línguas e culturas diferentes que a gente vai colocar aqui numa panela e chamar de pagelança, porque senão a gente deveria falar a pagelança guarani, a pagelança yanomami, a pagelança chavante, a pagelança crenhacaroi, porque são culturas que têm a sua expressão espiritual, como tem a sua língua, seus costumes, etc. Ou seja, muitas vezes um pajé, que a gente chama esse nome, que nós chamamos, que está lá no Alto Xingu, e pegar um, por exemplo, que está no Acre, pode ser que eles não vão se entender do ponto de vista xamânico perfeitamente. Quer dizer, vai haver um entendimento espiritual da experiência, mas às vezes eles vão traçar referências culturais e elas não vão ser as mesmas, como divindade criadora, divindade da água. Eles vão chamar de nomes diferentes, podem ser atributos feitos, porque são povos diferentes. É a mesma coisa que a gente está nos Estados Unidos e a gente for trabalhar com o xamanismo que é feito pela nação Oglala, o xamanismo que é feito pela nação Sioux. Vão haver diferenças. Até porque a prática xamânica se faz a partir da terra, não a partir da cabeça, não é uma coisa intelectual. Então, um xamã esquimó, ele trabalha a partir da realidade que ele vive. As entidades, as forças que ele vai utilizar, estão ali onde ele pisa. E a realidade dele, do xamã esquimó, é diferente de um xamã xinguano, o nosso pajé que está lá no Xingu, que é diferente de um xamã que está em alguns lugares da Sibéria, ou que está na Polinésia, por exemplo, no Tahiti. Então, os animais de poder que nós vamos abordar vão mudar. As plantas de poder ou não vão mudar, e assim por diante. Então, isso é importante. Mas nós vamos chamar isso de pagelança. Então, vamos fazer duas distinções importantes: a pagelança indígena e a pagelança cabocla. Pagelança indígena é a prática, a doutrina, o conhecimento, a ciência, a arte que vem do mundo do índio. O pajé indígena é um índio trabalhando para a sua comunidade. A pagelança cabocla é a pagelança indígena que assimilou elementos não indígenas. No caso do Brasil, vindo das culturas europeias, espirituais ou não, no caso o catolicismo, bem mais tarde, alguma coisa do protestantismo, bem pouco mais existe, do espiritismo de Allan Kardec bastante também, alguma coisa de magia europeia que veio
como os degredados de Portugal, mais ou menos no século XVII, no norte e nordeste do país, e o elemento africano, que é bastante característico. Não muito na pagelança cabocla, mas existe sim. Então, por exemplo, a tradição da Jurema Sagrada, ou como alguns falam no Nordeste, eles chamam de catimbó, dependendo do lugar até toré, embora a gente vai ver que o toré é algo diferente mais tarde, mas usam esse nome também. A tradição da Jurema Sagrada, ela pode ser a Jurema feita pelo índio, que ela está dentro da pagelança indígena, e a Jurema feita pelo caboclo, que está dentro da pagelança cabocla. Veja só como a gente pode fazer essa abordagem. Então o curso, ele não vai enfocar uma pagelança. Eu não vou falar da pagelança Guarani, mas vou falar de coisas da pagelança Guarani, ou seja, que se usa também na pagelança Guarani. Nem eu vou falar da pagelança do Yanomami, mas vou falar de elementos que ele usa. Então a tônica do curso é a pagelança cabocla, porque senão eu falaria de uma cultura específica, ou usaria apenas uma língua indígena específica, e aqui a gente vai tendo vários elementos. Essa pagelança cabocla que nós vamos mostrar, ela é encontrada bastante no norte do país. No nordeste nós temos, mas no nordeste essa pagelança ela assimila muitos valores que não são tanto da cultura indígena. É legítimo, é importante, mas é diferente, ok? Então nós vamos começar por um objeto que caracteriza a prática do nosso pajé, que é o maracá. Se você pesquisar, você vai perceber que os nossos índios não têm como instrumento cultural, espiritual, primordial, o tambor, que é tão característico do xamanismo dos outros, sobretudo o xamanismo norte-americano, mongol, siberiano, etc. Então, um instrumento básico do nosso pajé é o maracá. Então, além de instrumento, o maracá conta a história do mundo. Você vê então o cabo do maracá, a cabaça do maracá. O cabo do maracá, que é o cabo do maracá, ele é uma coisa utilitária, ele representa o elemento masculino na pagelança. E a cabaça, ou cuia, o elemento feminino. Da união dos dois nasce a criação. Ou se a gente quiser falar na nossa linguagem, a união do Deus Pai Celeste com uma Deusa Mãe Terrestre, nasce tudo o que existe, as nossas almas, os espíritos da floresta, os animais, as plantas e tudo. Isso que nasceu está simbolizado aqui. Aqui existem sementes, pedrinhas ou conchinhas, e nós somos essas coisas aqui, que viemos da união do Pai e da Mãe. O som representa a dinâmica da criação. Então, quando o pajé ele usa o maracá, claro que está usando para cantar, para marcar ritmo, coisa e tal, mas ele está simbolizando o exercício da sua função espiritual. Ele está invocando as forças da criação que ele vai trabalhar. Essas forças da criação são espíritos da mata, espíritos dos elementos, seus espíritos aliados, espíritos que estiveram presentes na criação, os espíritos dos pajés mais antigos que agora se tornaram estrelas, como fala na pagelança cabocla, ou seja, eles se encantaram, vamos falar já sobre isso, e são aliados do próprio pajé. Então o maracá é um instrumento mágico por excelência. E em alguns lugares da nossa pagelança no norte, diz que esse som imita a chuva caindo na mata, a chuva caindo na lagoa. Por que eles dizem isso? Em algumas pagelanças, cada pagelança, ou seja, ligada a uma cultura, conta a coisa do seu jeito, né? Mas na maioria das pagelanças, das tradições do norte e do nordeste, se conta que antes desse mundo existir, existiam outros mundos espirituais, mais sutis, e que o mundo anterior a esse era um mundo de bruma, névoa, fumaça, um mundo onde a chuva acontecia todo dia, era um mundo úmido e muito fértil. Nesse mundo viviam os encantados. Os encantados são as forças primordiais da criação, e foram os encantados que se organizaram, cada um conta de um jeito, na verdade, para criar um outro mundo
mundo, ou melhor, uma outra realidade, que é a realidade onde a gente vive. E nessa realidade nascemos nós. Então, quando o pajé grita a chuva, ou reproduz a chuva para reproduzir o mundo que eles viviam, ele está invocando os encantados. Os encantados, eles pertencem ao mundo dos encantados, que é esse mundo de bruma, de fumaça, o mundo de sonho. Muitas pessoas falam, mas o encantado não está aqui. Quando a gente vai na mata, a gente não pode dizer que está se relacionando com entidades espirituais, primordiais e naturais, que a gente pode chamar de encantado. Sim, é verdade. Só que a ideia da pagelança são mundos que se interpenetram. Então eu estou no meu mundo aqui, mas eu estou num estado ordinário de consciência. Estou dando a aula, estou vendo a sala ao redor, etc. Eu não entrei num estado xamânico de consciência, que é uma espécie de transe, no bom sentido, para que eu também me conecte com uma outra realidade, que é a do mundo dos encantados. Então o pajé, quando ele trabalha, ele entra no estado alterado de consciência, que a gente acabou pelo fluxo de xamanismo dos outros, foram estados xamânicos de consciência, percebendo essa outra realidade, ou várias realidades, porque existem outros mundos paralelos, onde habitam outras criaturas de outro momento da criação, ou mesmo antes da criação, e todos esses mundos se relacionam, né? Então, na pagelança, a ideia é que os mundos se interpenetram, mas a rigor eu falo, o mundo, esse aqui eu não estou, o outro mundo, o mundo se encantar. Mas quando eu começo a maraquear, eu estou chamando aquelas entidades. O outro elemento característico da pagelança é o cachimbo, né? Então, o nosso índio usa dezenas e dezenas e dezenas de modelos de cachimbo, onde ele queima ervas, e não é só tabaco. O tabaco é muito importante, mas o mais importante que o tabaco e as ervas são a fumaça que tudo isso faz, né? São as várias fumaças que saem desses velhos cachimbos. Por quê? A fumaça, de novo, nos remete ao mundo dos encantados. Era o mundo de bruma, era o mundo enevoado, um mundo de fumaça. Então a fumaça é usada para tudo dentro da pagelança, lembra os encantados e chama os encantados. Então não há uma necessidade do pajé fumar, embora algumas misturas facilitem a entrada do pajé no estado alterado de consciência. Então tudo está interligado. Mais uma vez, nós encontramos uma estrutura bastante parecida, onde a gente vê o cabo do cachimbo desse modelo e vemos o forno, que equivale à cuia do maracá, e o cabo simboliza o elemento masculino e o forno o elemento feminino. Eles estão juntos. Dentro nós colocamos uma mistura que representa aquilo que foi criado. Dessa mistura sai a fumaça, que representa a criação em movimento, os encantados, tudo aquilo que está em ação. Aqui a fumaça é o som, e aqui o som é a fumaça. Então esses dois instrumentos são instrumentos básicos de quê? Do nosso pajé. Por isso que às vezes a gente fala, pagelança caboclo é a tradição do cachimbo e do maracá. Sem cachimbo e sem maracá não tem pagelança caboclo, né? É uma coisa característica. Esse é um outro cachimbo, olha. Ele é mais simples, é uma peça inteira de madeira, mas dá para ver claramente o elemento masculino, o elemento feminino, representando o forno, e aqui se colocam as ervas e vai sair a fumaça. Aqui, como curiosidade, eu trouxe um cachimbo que não é nosso. Esse é o chamado Chalumpa, do xamanismo norte-americano. Não é todo índio xamã norte-americano que usa, mas pelo menos em filme de cowboy, acho que todo mundo já viu um modelo parecido com esse. É a mesma ideia. Nós temos aqui o cabo e nós temos o forno onde a gente alimenta com ervas e vai produzir a fumaça. Então, o xamanismo americano todo, dentro de classificação de antropólogos, né, é chamado xamanismo tabaqueiro, porque é um xamanismo, a maioria dele, dessas tradições,
onde o tabaco, por representar forças transcendentais e fazer fumaça, é o elemento primordial. Mas a coisa não termina aqui, na ciência do cachimbo, para introduzir o nosso curso. Quando eu começo a fumar e fazer fumaça, o que vai acontecer? Além de eu ter todo o cosmos, eu tenho uma natureza aqui que está conosco. Então eu tenho a terra, que é simbolizada pela mistura, o tabaco com ervas, só ervas, etc, etc. Eu tenho a água, porque quando a gente pita e vai pitando, vai acumulando o resultado da combustão, algo aquoso, vamos chamar de água, no fundo do forno. Quando a gente vai limpar, nós vamos voltar que está úmido. Então temos a água, temos o fogo, que possibilita eu acender e depois vai ficar em brasa. E temos o quarto elemento, a fumaça, que é o ar que está ali simbolizado. Então toda a natureza, os quatro elementos, está simbolizado no cachimbo. Então o cachimbo, junto com o maracá, é muito, muito importante. Na pagelança cabocla, se faz fumaça de várias maneiras. Eu pito, eu chupo a fumaça e jogo no paciente, nas pessoas, no lugar, nos animais, nos ambientes. Ou eu enfumaço. O enfumaçar é o uso do cachimbo ao contrário, é mais típico da tradição da Jurema Sagrada. Muitos pajés indígenas não usam dessa forma, mas só usam dessa forma. Então, falando ainda sobre o maracá, introduzindo o nosso curso. Essa ferramenta do pajé, para quem quer praticar, é muito importante. Por quê? Porque, pelos motivos que eu expliquei, e porque nós usamos o canto. O canto é fundamental. É no canto que a gente seduz, de maneira poética de dizer, as entidades espirituais e pedem para chegarem até nós, participando da nossa vida, seja agradecendo, festejando, celebrando, seja pedindo a cura das pessoas que estão ao nosso redor, a purificação, o exorcismo, lutando contra as forças das trevas. Eu falei em cantar, então vamos ver um primeiro elemento da pagelança cabocla, que é muito importante, porque se não tem cantado também não tem pajé, ou não existiria a necessidade do pajé, porque o pajé não é apenas um técnico, uma pessoa que foi treinada ou no meio indígena ou fora do meio indígena e conhece as plantas, conhece como fazer chá, como fazer unguento, se a pessoa está com dor de barriga, por que está, se aquela doença ela é de origem material ou também com crises de origem espiritual, etc. Não, o pajé é alguém que é ponte entre duas realidades, ou dois mundos, que é o mundo objetivo onde a gente vive e o mundo subjetivo, o mundo do som, o mundo da bruma, o mundo da fumaça, onde moram os encantados em diversas hierarquias espirituais. Então, nós vamos ter dois tipos de encantado, dessa maneira de explicar. O encantado que a gente vai chamar natural e o encantado que se encantou, vamos dizer assim. O encantado natural, ele está aqui, sempre esteve aqui, sempre vai estar aqui, ou seja, ele existe antes da criação do nosso mundo objetivo e alguns deles participaram na criação do nosso mundo objetivo. Então eles não se regulam pelo tempo, como o nosso mundo, nem se regulam pelo espaço, estou aqui, estou lá, como o nosso mundo. Esse é o encantado primordial, natural, e que está representado em tudo que a criação tem. Então ele está representado na mata. A mata é um laboratório de encantado, vamos dizer assim, porque existe um encantado que simboliza o que é a mata inteira. Depois, dentro da mata, encontramos às vezes riachos, cachoeiras, poços de água. Ali tem um encantado. Se encontramos uma gruta, ali também existe um. Grandes árvores, pequenas árvores. Existe o encantado de todas as árvores. E existe encantado para cada árvore. Existe encantado de vários animais, felinos, caninos. E existe encantado daquele que trabalha ou que se aproxima de um ou outro animal, ou usa simbolicamente. É a questão que a gente chama de totem. Já vamos
falar de Animal do Poder, nós vamos ver isso. Então o mundo dos encantados é muito maior do que a gente pode imaginar ou querer classificar. Mas o pajé se relaciona com isso. E cada tradição vai trabalhando, às vezes, especificamente com tal e tal famílias de encantados, que ele conhece, nome, sobrenome e onde encontrar, vamos chamar assim. Depois a gente tem o encantado, que a gente fala, o encantado que se encantou. Por quê? Ele não é encantado. O que ele é? Ele era um ser humano. Então, a pagelância existe essa possibilidade. Em outras tradições religiosas, culturais também. Então, um humano pode se encantar de duas formas, segundo a tradição. A primeira é, ele apresentou na sua vida uma performance, vamos dizer, onde ele se distinguiu dos outros humanos. Que o humano leva uma vida muito comum, não tem feitos heróicos, não descobre nada, não ajuda tantas pessoas. Então, uma primeira porção de encantados humanos é aqueles que se destacaram, vamos dizer, desculpa a palavra, mas da normalidade, da mediocridade humana que nós estamos sendo, nós somos pessoas comuns, né? Vamos dizer assim. Então ele agiu de uma forma heróica, né? Salvando pessoas, contribuindo para a cura. Então existe a possibilidade de que esse humano, não por vontade própria, se encante, porque ele vai zelar pela coisa que ele deixou nesse mundo, um processo de cura, uma missão de paz, etc. O outro tipo de encantado é aquele que recebeu uma graça de um encantado. Então ele pode ser uma pessoa comum como nós, mas os encantados têm lá a sua maneira de pensar, a sua maneira de escolher, e aquele cara foi escolhido para se encantar. Existem as regras que a gente não pode burlar, segundo a tradição, de encantamento. Então, a mais importante é: o humano que se encanta não morre. Né? O humano que se encanta não morre, ou seja, ele não passa pelo processo tão normal de ser humano que é morrer. Ele não passa por esse processo, ele simplesmente não morre. Em todas as tradições do mundo inteiro temos histórias assim. Agora não se trata de acreditar ou não, mas se trata de descrever o que o pajé acredita. Então, aquele ser humano, ele chegou no momento de ele se encantar, ele simplesmente desaparece. Seu corpo jamais é encontrado. Então, se a gente quiser lançar um olhar sobre as outras tradições, sem querer se intrometer na tradição dos outros, mas só fazendo uma comparação, por exemplo, um pajé, né, com pouco contato com a cultura branca, se ele ouve pela uma primeira vez falar de Jesus, ele vai falar que era um encantado, porque seu corpo não foi encontrado. Ele não passa pela morte, embora os cristãos dizem que ele morreu na cruz, mas nós não encontramos mais o corpo dele, e ele aparece sem problemas depois da sua suposta morte, e ainda por cima, na frente de todo mundo, segundo o testemunho que está na Bíblia, ele ascende para o céu, ou seja, para uma outra realidade. Ele se encantou, porque para o cristão, Jesus vive além do tempo, além do espaço. Então ele é um encantado. E é exatamente assim que chamados andinos consideram Jesus, como um encantado, né? Ele é chamado em algumas culturas andinas de Apo-Cristo, ou Iapo, Iaria, Jesus Cristo, porque ele se encantou no monte, e lá existe uma tradição de encantamento em monte, porque as entidades que regem montes e montanhas têm um grau hierárquico muito grande no xamanismo andino, são chamados de Apo, e são responsáveis pelas comunidades em volta daquele lugar, daquela montanha, daquele monte. Então Jesus morreu, entre aspas, transcendeu a morte, né? Todo mundo achou que morreu, mas ele não morreu, ele transcendeu a morte. Ele aconteceu o quê? Ele saiu da gruta onde tinha sido sepultado e ascende, mas ele marcou um monte com a cruz, que é o Gólgota. Isso ele chamou pelo ano fundamental. Depois ele ascende para o mundo dos Apo, dos encantados montanhenses. Então Jesus é um caso, não foi encontrado. Há casos do Brasil inteiro de gente que se encantou, o corpo não foi encontrado, supostamente a pessoa foi dada como morta, mas ela é vista semanas depois em determinado lugar, meses depois em outro lugar,
Anos se passam e ela é vista. 10 anos se passaram e ela é vista. 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. A pessoa devia ter uns 120 anos, então é impossível que ela esteja viva, mas ela é vista. Então, esse é o sinal de encantamento. Existem outras tradições que o encantado, ao se encantar, então ao dar um salto e driblar a morte, bom seria, né? Driblar a morte, ele faz isso em um lugar da natureza. Então, se ele faz naquela mata, se ele faz naquele monte, se ele faz naquela cachoeira, ele se liga àquele lugar de uma forma mágica, de uma forma mística. E o culto dele se faz primordialmente ali, naquela mata, naquela cachoeira, naquele monte. Ou seja, ele é um encantado daquele lugar. Embora dependendo da força, do poder do encantado e da função, ele transcende o lugar. Mas até aí, eu me dei o exemplo de Jesus, esses chamados andinos, eles viram isso. Se encantou na cidade sagrada de Jerusalém, num monte chamado Gólgota. E lá é o lugar sagrado de peregrinação. Então tem bastante lógica essa maneira deles pensarem, né? E a mesma coisa se pensa na pagelança cabocla. Então o culto de alguns encantados se faz em alguns lugares específicos, porque aquele lugar é um lugar de poder dele. Essa mesma noção a gente encontra na encantaria, por exemplo, na encantaria maranhense, onde se faz culto de encantado, seja o encantado que veio para cá, vindo da manhã, seja encantado que se encantou aqui, porque é nosso, ou encantado dos outros que veio para cá e aqui se encantou. Tudo isso é muito interessante, mas é muito parecido com a pagelança nativa, a pagelança indígena, né? Ou aquela que a gente chama de pagelança cabocla, que assimilou outros elementos. Então, vamos voltar, o encantado natural. Não dá nem para ser contado o número deles, porque a natureza não é estanque, a natureza é viva e a todo momento se produzem outros encantados. Ou seja, achar que existe um número fixo de espíritos para a pagelança é uma ideia que não tem cabimento. A natureza se renova, renasce a cada instante, e a um novo momento os encantados surgem, vão surgir, né? Então esses são os naturais. Depois tem os encantados que se encantaram, humanos, já que o animal não se encanta. O humano pode se encantar por graça de um grupo ou de um encantado, e o humano pode se encantar por méritos colhidos durante a sua existência, méritos que ele doa para a humanidade. Por isso que ele é uma pessoa diferente, está centrado só nele. Depois que o humano se encanta, ele trabalha em prol de toda a criação e da humanidade também. Esse tipo de encantado humano e o encantado natural é que são convocados nas sessões de pagelança, e cada pajé chama a sua sessão do jeito que ele quer, né? No norte do país, a sessão muitas vezes é chamada de mesa, porque os objetos de poder do pajé às vezes são colocados numa mesinha. Como é o caso da Jurema Sagrada, a sessão chama mesa de Jurema. Ou pode ser chamado sessão de cura, sessão de purificação. Às vezes o trabalho dele é uma chamada de pagelança, chamada linha de cura, ou é chamada linha de pena em Maracá, ou linha de Maracá, linha de cachimbo em Maracá. Cada um vai dando sujeito. A gente fala na pagelança caboclo, ou não tem um palavreado específico para designar seu trabalho, é o pajé trabalhando. Quando ele trabalha, os encantados se aproximam, e ele se aproxima dos encantados porque entra num estado especial de consciência, que eu falei que não é consciência ordinária, e aí ele trabalha. Quando eu falo isso, a gente imagina, ele está trabalhando como um médium trabalha? A resposta é sim e não. Então o fenômeno mediúnico, que seria o mais típico aqui que eu estou falando, a incorporação, é um instrumento do pajé, não é a principal ferramenta do pajé, como a gente pode dizer que um médium umbandista tem essa principal ferramenta de trabalho, que é o exercício de sua mediunidade de incorporação. O pajé pode trabalhar ou pode não trabalhar, porque ele optou, porque ele não optou, porque sua tradição não trabalha assim. Em geral, na pagelança cabocla, a incorporação é uma ferramenta, mas quase nem não é sempre usada. Depende
do pajé da maneira como ele trabalha. Porque o pajé vai até os... Foi quando o Tupinambá na aldeia ele chegou. Foi quando o Tupinambá